E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sempre que sim. Sou Beto Camp e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Vamos falar hoje sobre a recontratação de ex-funcionários e o impacto disso na empresa, nos clientes, nos fornecedores e nos próprios funcionários, ou seja, o cliente interno. Sempre que você vai recontratar um funcionário, sempre existirá paralelamente um burburinho, uma fofoca, uma satisfação e uma insatisfação. E eu resolvi pegar o cenário atual do jogador de futebol Lucas Lima, que está voltando para o Santos Futebol Clube. O jogador teve uma passagem positiva pelo clube, trouxe os resultados, porém, quando houve a ruptura, o fim desse casamento entre Lucas Lima e Santos, o mesmo migrou para outro clube de futebol, no caso o Palmeiras, e nessa saída ele acabou usando palavras que ofenderam a entidade, ou seja, o Santos Futebol Clube, e também a torcida, e criou-se um clima ruim. Em outras palavras, ele desdenhou de um clube. Porém, nessa migração de um clube para o outro, ou se a gente pode fazer o paralelo com com o nosso canal aqui, nós podemos falar a migração de uma empresa para outra, não houve o mesmo sucesso. E nessa passagem que ele teve pelo Palmeiras, ele acabou conquistando títulos, mas não foi o protagonista, pouco jogou nesses cenários. Daí ele foi para o Fortaleza, que seria uma outra empresa dentro do nosso cenário corporativo, também não teve sucesso e ficou parado, sem clube, ou seja, desempregado. Em um ato de necessidade do clube, o Santos Futebol Clube resolveu recontratar o jogador, pois entende que ele tem qualidades técnicas profissionais que podem agregar para o momento do clube. Mas houve grande rejeição por parte da torcida, que não aceitou a recontratação do ex-funcionário, do ex-jogador. Entre vai e vens, entre situações ou uma situação ou outra, polêmicas, enfim, o jogador acabou sendo recontratado mesmo diante da insatisfação por parte de alguns, e fez ali um vídeo se desculpando pelos erros do passado e dizendo que está voltando para uma alegria, que quer voltar a jogar bola, enfim. Bom, o nosso foco aqui é utilizar esse cenário do Lucas Lima como um exemplo, não é falar de futebol. Tá? O nosso cenário aqui é falar do cenário corporativo e como nós podemos usar esse case para um cenário de uma empresa. É muito natural haver recontratação de ex-funcionários por parte da empresa, principalmente quando há sintonia, amizade entre um gestor e a pessoa que saiu. Nem sempre essa pessoa atendeu a demanda da empresa ou dos departamentos e até o clima organizacional na relação entre funcionários não era positivo. Porém, com um gestor que tem um poder de decisão, era um cenário adequado e a pessoa recontrata entendendo que passou o tempo, houve mudanças e tudo pode dar certo. É claro que, no mesmo exemplo que o Lucas Lima, para um funcionário de uma outra empresa, pode dar certo, essa pessoa pode realmente ter se arrependido, pode ter um cenário de transformação e voltar a trabalhar com alto desempenho, produtividade, engajamento e fazer a diferença para a empresa. Em contrapartida, todo esse cenário ele tem que ser muito bem administrado pelos dois lados. Por questões comportamentais, psicológicas e até do próprio ambiente, é necessário haver uma aproximação entre todos, haver sinceridade, haver informações francas entre ambas as partes para que não exista ruídos nessa comunicação e qualquer erro, veja bem, qualquer erro que esse novo funcionário, ou melhor, esse ex-funcionário se tornando agora um novo funcionário, venha fazer, tudo será lembrado. O que eu quero dizer? Se o funcionário comete um erro, ou não produz, ou não chega naquele momento que você precisa para o desempenho da equipe, todos vão entender que não veio para agregar e sim para atrapalhar. Será alvo de críticas e a gestão e a liderança também será colocada em jogo porque aprovou esse tipo de retorno sabendo que o resultado seria o mesmo. Então, essa linha tênue entre o sucesso de voltar como herói, de voltar como salvador da pátria, ou como o profissional que vai recolocar a empresa forte no mercado, também anda muito próximo à linha da pessoa que, olha, está vendo, nada mudou, sabíamos que ia dar errado, sabíamos que não seria certo, então foi uma ignorância, foi um erro,
recontratar essa pessoa já sabendo quem ela é. Por isso, esse trabalho psicológico, esse trabalho de entendimento, ele precisa ser muito bem feito. Muito bem feito. Quem é responsável pela gestão de pessoas, junto com o RH ou a liderança da empresa, tem que fazer isso de uma maneira clara, transparente, para que exista essa sintonia, para que os funcionários que estão na empresa atualmente, seja aqueles que conhecem essa pessoa ou que somente ouviram falar ou que também não conhecem, possam receber de uma maneira positiva. E toda aquela desconfiança possa ficar para trás e um novo cenário possa realmente acontecer e os resultados, tudo aquilo que se espera, as expectativas sejam atendidas. Um outro ponto muito importante, dentro dos negócios, né, e até no meio do mundo do futebol, todos têm que entender, as pessoas têm que entender que existe um ponto muito importante e relevante. Então por isso que eu fiz questão de falar muitos aqui, porque é algo que vocês têm que aprender, todo mundo tem que aprender, o dono de empresa tem que aprender isso. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Você está hoje num momento de sucesso, está por cima. Amanhã você pode descer essa escada e estar vivendo um momento por baixo. Cuidado com as palavras, cuidado com o que você utiliza. Se realmente dentro do seu coração você compreendeu que aquilo um retorno a esse local é impossível, siga seu caminho e não retorne em momento algum. Agora, caso contrário, você saia da empresa sem ter a certeza do seu futuro, que é algo que dificilmente alguém pode ter com precisão, cuidado com as palavras que você profere, cuidado com aquilo que você fala, porque amanhã tanto a empresa quanto o ex-funcionário podem necessitar um do outro. E aí tudo aquilo que foi dito fica uma cicatriz. Por exemplo, esse retorno do jogador, e o vale, como eu falei, o paralelo para vocês pensarem para uma empresa, pode haver aí com o tempo a aceitação da torcida, dependendo do resultado, dependendo da maneira como ele se comporta no campo de futebol, se ele fizer gol, se ele der as assistências esperadas, mas ficará a cicatriz. E sempre que existir alguma coisa que trouxer aquela lembrança, essa cicatriz será exposta ou aberta. E o mesmo vale dentro do ambiente corporativo. Então, repito, muito cuidado mesmo com as palavras que você profere. É compreensível que se você saindo de um local que houve insatisfação, você acabe reclamando, citando e colocando isso para fora. E tá tudo bem, faz parte do processo. A questão é desdenhar, cuidado com aquilo que você diz, como se não fosse necessitar nunca mais. Como eu disse, o mundo dá voltas. Eu sei disso, vocês sabem disso. Então é muito importante tentar sair com as portas abertas. Independente se você decidiu na sua vida não voltar para um determinado lugar, saia sempre deixando as portas abertas. Deixe uma marca positiva para que todos lembrem de você de uma maneira boa, de uma maneira interessante, para que a empresa queira sim trazer você de volta, mas pelos aspectos bons que você deixou e sem nenhuma marca negativa. E um outro ponto muito relevante, que é importante para essa questão de inteligência emocional, de gestão de pessoas, de compreender de fato aquilo que necessitamos para as nossas relações pessoais e profissionais, é a importância de sempre fazer as coisas de uma maneira clara e transparente, conforme eu já citei. Explique os motivos pelo qual você agiu daquela forma. Demonstre o seu arrependimento. Demonstre o seu entendimento. Não faça algo simplesmente por fazer. Lembre-se que aquilo que é descartável vai transparecer em algum momento. E aí não vai adiantar você tentar arrumar, você tentar refazer, porque por mais que possa enganar um ou outro, a grande maioria vai perceber que aquilo foi fantasioso. Então faça de verdade. Lembrem-se sempre do seguinte num caso de recontratação. Lembre dos pontos positivos e lembre das imperfeições. O que fez a empresa retirar o funcionário? O que fez a empresa mandar embora para o funcionário? O que fez ele sair? Quais foram os motivos que você saiu da empresa? Ah, porque a liderança não era adequada, a empresa não remunerava adequadamente, eu não conseguia um desempenho melhor, não conseguia conquistar porque quem estava no comando não me direcionava, e eu precisava de capacitação e não tinha, e também não corria atrás. Avalie tudo isso.
pois certas coisas podem permanecer do mesmo jeito. Quando você retorna para um local, pode ser que esteja da mesma forma, ou ainda pior, como pode ter melhorado. E aí você vai ter o quê? Que se adaptar e não voltar tentando ser diferente daquilo que você foi, mas querendo mudar aquilo que já é. Então aprenda com os erros do passado, tanto a empresa quanto a pessoa, o funcionário que está voltando para esse local de trabalho. Avalie de uma maneira macro. Compreendo que muita gente às vezes pega por desespero, retorna por desespero, essas recontratações são feitas por necessidade, desespero, porém, veja até que ponto isso é interessante para ambas as partes. Porque à medida que isso vai passando com o tempo, haverá um novo desgaste e você vai só perder tempo em recontratar, haver aquela questão comportamental e do relacionamento humano, tudo com desgaste para que você tire novamente. Se vai recontratar, recontrate para manter e para que ambas as partes façam essa união valer a pena. Eu sou Beto Campi, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Por favor, inscreva-se no canal, isso ajuda muito no meu trabalho e o YouTube considera os vídeos como relevantes e leva para outras pessoas que podem estar precisando aí ouvir dicas, informações importantes. Um beijo no seu coração.